Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra, olha, densa e super relevante. O livro Ciência do Esporte e Exercícios, Saúde, Performance e Reabilitação. Isso aí. É uma coletânea de estudos bem recente, de 2021, publicada pela editora Pasteur, organizada pela Elis Cassiele Pereira Pinto e pelo Guilherme Barroso L. de Freitas. E a nossa missão aqui é, destrinchar o essencial de um livro que vai, da performance de um atleta olímpico Até a reabilitação de quem teve Covid-19, por exemplo. Exato. É um verdadeiro raio-x do que a ciência do esporte sabe hoje. E o mais legal é que o prefácio já canta a bola, sabe? Não é um livro com um olhar único. Ele é, na essência, multidisciplinar. Certo. Os capítulos passeiam por ciências aplicadas ao esporte, biomecânica, nutrição, psicologia, e tem um tema que meio que costura tudo isso, que é a prevenção e a reabilitação de lesões. Então a ideia é organizar essa avalanche de informação, né? Exato. Organizar em grandes temas para a gente entender não só o que a ciência descobriu, mas por que isso importa para qualquer um. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso. E acho que o ponto de partida mais universal, que infelizmente une todo mundo, é a realidade das lesões. Ah, e essa não tem como escapar. Pois é, o capítulo 2 já começa, com um soco no estômago. Ele diz que as lesões ósseo-musculares são companheiras históricas dos atletas. Não importa o quão condicionado o cara seja. Sempre estiveram aí, né? Sempre. Mas o dado que realmente me pegou foi este. Cerca de 60% das lesões em corredores são resultado de erros no treinamento. Esse número é chocante, não é? Muito. Porque ele quebra aquela ideia de que a lesão é sempre um acidente, um azar. Sabe? O pisei em falso. Exato. O livro mostra que na maioria das vezes é um processo. São erros. Tipo, estabelecer metas que não tem nada a ver com seu nível de condicionamento. Completamente irregais. Ou fazer aquelas mudanças bruscas, tipo dobrar os quilômetros de uma semana para outra sem nenhuma progressão. O que me leva a pensar por que isso acontece tanto? É excesso de confiança? Falta de orientação? O livro sugere que é um pouco de tudo, sabe? Tem a cultura do no pain, no gain levado ao extremo, a ansiedade por resultado rápido e principalmente a falta de entender que o corpo não é uma máquina. As adaptações levam tempo, mas o mais fascinante que o livro explora não é só o porquê, mas a especificidade. Ele não trata lesão como uma coisa só. Como assim a especificidade? Pensa na prática. Não é só um aviso genérico do tipo cuidado ao fazer esporte. É a ciência chegando para um surfista, como detalha o capítulo 16. Certo, sobre lesões de membro inferior. Isso, e dizendo para ele, olha, seu maior risco não é no ombro como no vôlei. É neste ligamento específico do joelho. E a chance de romper aumenta muito quando você tenta esta manobra aqui, em estado de fadiga. Nossa, é um nível de detalhe absurdo. Transforma a prevenção. Deixa de ser um palpite e vira uma estratégia quase cirúrgica. Entendi. A ciência está basicamente mapeando o campo minado de cada esporte. E o livro dá outros exemplos? Vários. O capítulo 4, por exemplo, analisa o CrossFit. Ah, o famoso CrossFit, a fábrica de lesionar ombros. Exato, é o que todo mundo fala. Mas o livro argumenta que a culpa não é do método em si. É da falta de um ecossistema de cuidado em volta. Um ecossistema. Ele ressalta a importância de ter uma equipe multidisciplinar. Instrutor, fisioterapeuta, médico, todo mundo junto. Garantindo a técnica correta, a segurança. Isso. E tem outro capítulo 5 que foca numa coisa super específica. A doença de Osgood-Schlatter. Nunca ouviu falar. É uma dor bem intensa no joelho que afeta principalmente adolescentes que são atletas. Ou seja, a ciência é olhando para o esporte, mas também para a fase da vida de quem pratica. A mensagem final não é de medo, então. Não, é de precisão. Conheça seu esporte, seu corpo e seus riscos. Impressionante. Mas toda essa conversa sobre treino, lesão, recuperação, me faz pensar na base de tudo: o combustível.
A nutrição? Adianta ter o melhor plano de treino se o motor tá com a gasolina errada? O livro mergulha fundo nisso, né? E como mergulha. E com os conceitos bem sofisticados. O capítulo 9, por exemplo, introduz a ideia de periodização de dieta. Periodização de dieta. Muita gente pensa na dieta como algo fixo, né? Você descobre o que é saudável e come aquilo para sempre. Sim. Mas a periodização aplica a mesma lógica do treino para a nutrição. Ah, entendi. Então a dieta também tem fases. Fase de treino intenso, fase de recuperação. Exatamente, o corpo não precisa da mesma coisa os 365 dias do ano. A dieta para uma fase de treinos de altíssimo volume, sei lá, para hipertrofia, é totalmente diferente da dieta para uma semana de recuperação ou para antes de uma maratona. Faz todo sentido. Sincronizar o combustível com a demanda. Perfeito. Mas o mais curioso e até honesto que esse capítulo aponta é uma lacuna na própria ciência. Uma área que a gente ainda não tem resposta. Basicamente, os autores notaram que faltam estudos que conectam diretamente a periodização da dieta com a prevenção de lesões. Ué, mas não é intuitivo que isso aconteceria? Totalmente. A hipótese deles é essa. Uma nutrição otimizada para cada fase deveria fortalecer o corpo e diminuir o risco. Mas eles admitem que ainda faltam pesquisas robustas para provar e quantificar isso. É um campo aberto. O que nos leva para uma outra questão, né? No meio de tanta teoria, o que já tem evidência científica sólida? Principalmente no mundo dos suplementos. Que é cheio de promessa milagrosa. Exato. Ótima pergunta. E o livro responde isso pela recorrência. Tem um suplemento que se destaca porque ele é mencionado de forma positiva em 3 capítulos diferentes. O 8, o 10 e o 13. A creatina. A creatina. Essa insistência toda já é um sinal da relevância dela e do consenso científico que existe. Os capítulos basicamente compilam o que já está bem estabelecido, sabe? Que seria o quê? Seus efeitos comprovados no aumento da força, na melhora de sprints repetidos e o uso dela tanto para performance, que é o uso ergogênico, quanto terapêutico, na reabilitação. E o livro ajuda a desmistificar um pouco a creatina. Porque ainda tem gente que acha que é bomba, que faz mal pro rim. Indiretamente, sim. Ao focar só no que tem evidência, ele a trata como uma das ferramentas mais estudadas e seguras que existem, se usada direito. Entendi. E para mostrar a amplitude, ele também fala de outros. O capítulo 14, por exemplo, revisa o papel do ômega 3 no desenvolvimento muscular, sugerindo que ele ajuda em processos anti-inflamatórios, na síntese de proteína. A mensagem é clara. Não é mágica, é ciência. Exato. São ferramentas de precisão. Certo. Mas até agora a gente falou muito do universo de atleta, de performance. Só que o livro, como o título já diz, vai muito além. Fala de saúde e reabilitação para todo mundo. Sem dúvida. E ele começa com uma distinção que parece boba, mas é fundamental. O capítulo 7 explica isso muito bem. A diferença entre atividade física e exercício físico. Confesso que no dia a dia eu uso como sinônimo. Qual é a grande diferença? Então, atividade física é qualquer movimento que gasta energia. Varrer a casa, passear com o cachorro, subir a escada no trabalho. Movimento do dia a dia. Isso, inerente à vida. O exercício físico é uma subcategoria. É atividade que é planejada, estruturada, repetitiva e que tem um objetivo claro. Ah, a chave é a intencionalidade. A intencionalidade. Gostei da analogia. Subir a escada do metrô todo dia é atividade física. Ter um plano para subir 20 lances de escada 3 vezes por semana, controlando o tempo, é exercício físico. Perfeito, exatamente isso. E por que essa distinção importa? Porque é o exercício físico com essa estrutura que o livro posiciona como uma ferramenta poderosíssima de tratamento. Um movimento usado como remédio. Como remédio. Para uma infinidade de doenças crônicas. E o livro traz exemplos atuais dessa aplicação. Os mais atuais possíveis. Se a gente conectar com o que a gente viveu recentemente, o capítulo 6 é todo sobre reabilitação pós-Covid. Nossa. É um guia prático sobre como o exercício é crucial para recuperar a função cardiopulmonar e combater aquela fadiga crônica.
mostra a ciência se adaptando em tempo real. E não para na reabilitação, né? De jeito nenhum, o capítulo 19 vai além. Ele explora como o exercício regular pode ajudar a prevenir o agravamento da Covid em pessoas com hipertensão. Uma comorbidade de alto risco. Exatamente. E para sair um pouco do físico, o capítulo 17 investiga os efeitos do exercício no controle da ansiedade. E não é só como uma distração, sabe? É como um agente que provoca alterações neuroquímicas que ajudam a regular o humor. O argumento que o livro constrói, então, é que o exercício é uma polipílula. Uma polipílula, adorei o termo, é isso. Um único remédio com poucos efeitos colaterais que trata e previne dezenas de problemas do corpo à mente. Ok, tudo que a gente viu até agora mostra uma ciência cada vez mais precisa, mais personalizada, mas o capítulo 18 parece propor algo diferente, quase uma mudança de filosofia. Ele introduz a tal abordagem de sistemas complexos. O que é isso, afinal? Isso é uma verdadeira quebra de paradigma. A ideia central é a gente abandonar de vez a visão do atleta como uma máquina. Uma máquina? É. Uma máquina é um sistema complicado, mas previsível. Você aperta o parafuso A, a alavanca B se move. O treino tradicional, muitas vezes, tratou o atleta assim. Eu te dou o estímulo A para você me dar a resposta B. E qual seria a alternativa que o livro propõe? A alternativa é ver o atleta não como uma máquina, mas como um sistema adaptativo complexo. Um sistema complexo, tipo um ecossistema ou um mercado financeiro, ele não é linear. Ele interage com o ambiente, ele aprende, ele se adapta, se auto-organiza. Isso muda tudo. Muda o papel de todo mundo envolvido. Peraí, essa ideia de co-descobrir o caminho com o atleta, de vê-lo como um sistema adaptativo, só um pouco vago, não? Para um treinador que está acostumado a dar ordens, a prescrever séries e repetições exatas, isso não pode parecer uma perda de controle? Essa é a objeção perfeita, e o capítulo fala sobre isso. Não é perder o controle, é mudar o tipo de controle. Mudar o tipo de controle. Isso. Em vez de microgerenciar cada movimento, o treinador vira um arquiteto de ambientes de aprendizado. O objetivo do treino também muda. Em vez de só maximizar atributos isolados, como força ou velocidade, o foco passa a ser a autorregulação. O que isso quer dizer na prática? Me dá um exemplo. Claro. Pensa num treino de futebol. Na abordagem tradicional, o técnico manda os jogadores correrem em volta de cones num caminho fixo, para treinar agilidade. Clássico. Na abordagem de sistemas complexos, o técnico cria um jogo em campo reduzido, com regras específicas, tipo, só pode dar 2 toques na bola. Ele não diz como se mover. As regras do jogo forçam os jogadores a descobrir sozinhos as melhores soluções de movimento. Ah, entendi. O atleta se torna, como o livro diz, um co-designer do seu próprio desenvolvimento. Sai a repetição mecânica e entra a resolução de problemas. É uma mudança filosófica profunda. É tratar o ser humano como ele é, complexo, criativo, adaptável, não um robô a ser programado. Exatamente. E as implicações são enormes. O treino fica mais engajador, o atleta desenvolve uma inteligência de jogo muito maior e as soluções que ele encontra são mais robustas, mais transferíveis para a imprevisibilidade do jogo real. Então, vamos tentar amarrar tudo isso. Que quadro geral que emerge dessa análise toda? A gente partiu da realidade dura das lesões, entendendo que a prevenção hoje é sobre dados, sobre especificidade. Mergulhamos na nutrição de precisão, com periodização, com suplementos baseados em evidência. Certo. Vimos o exercício se consolidar como uma ferramenta de saúde pública, da reabilitação pós-Covid ao bem-estar mental. E terminamos com essa mudança de filosofia, que nos convida a ver o ser humano em movimento não como uma máquina, mas como um sistema inteligente e adaptativo. Exato. É o retrato de uma ciência que está ao mesmo tempo cavando mais fundo nos detalhes, lá no molecular, e se elevando para entender a complexidade do todo. Mostra um campo que está amadurecendo, reconhecendo que não existe receita de bolo universal para nada. Nem para evitar lesão, nem para dieta, nem para treino. E o que fica claro é que esse conhecimento todo, apesar de ser gerado em laboratórios e em centros de elite, ele transborda para o nosso dia a dia.
serve para qualquer pessoa que queira entender melhor o próprio corpo, sabe? Otimizar a saúde, se movimentar com mais qualidade. É a ciência a serviço da vida. Exato. O que nos deixa com um pensamento final, uma provocação inspirada justamente nesse último tema. O capítulo 18 nos desafia a abandonar essa visão do corpo como máquina. Então a pergunta que fica é: se nem os atletas de altíssima performance são máquinas que só executam tarefas, mas sim sistemas complexos, que aprendem, se adaptam, que cocriam as soluções com seus treinadores, como essa ideia pode mudar a forma como a gente encara o nosso próprio corpo, nossos treinos, ou até o aprendizado de qualquer nova habilidade, seja ela esportiva ou não? Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.